Olá, boa noite, bem-vindos ao primeiro programa, terças à noite. É um novo programa que vem dar continuidade nesta fase de confinamento, o programa que nós estávamos a desenvolver chamado A Palavra do Dia, que estamos fazendo diariamente aqui desde Trajos, eu e a missionária Paula Gabriel. Neste tempo em que estamos agora, nós vamos dar início a uma nova rúbrica que será semanal, terça à noite, às 22 horas, aqui, agora, infelizmente, ainda só no Facebook, não no YouTube, mas todas as terças à noite terei um convidado. Este mês estará connosco, o convidado será o nosso missionário Tiago Canhoto. Ele tem estado connosco, servindo ao Senhor. Tiago, boa noite, Tiago. Boa noite a todos, bem-vindos. É um prazer estar convosco desta forma também. Uma forma de podermos partilhar convosco aquilo que nos move. É isso, Tiago. Há quanto tempo é que nos conhecemos, Tiago? Ora bem, essa é uma pergunta interessante, porque nós já nos conhecemos há uns anos, não é? Parece que é verdade. Eu não tenho muita memória, mas o pastor Lamy ter-me conhecido comigo ainda de calção, não é? Assim, bem pequenininho, ainda dava para agarrar com uma mão na altura. É verdade. Mas durante alguns anos nós estivemos sem contacto, não é? É verdade. E voltámos a contactar para também eu e a minha esposa podermos integrar a equipa, e tem sido um privilégio também trabalhar com o pastor Lamy. Estamos aqui 3 anos, não é, Tiago? 3 anos que estamos Há 3 anos estamos servindo juntos. Sim, há 3 anos estamos servindo junto com a equipa do pastor Lamy e com a AD Trajos, sem dúvida. É isso. O pastor Tiago e Sónia Canhoto têm estado a servir ao Senhor ali naquela zona que eu também toca muito o meu coração, que é atrás dos montes, ali onde estivemos também, eu e a missionária Paula, 9 anos por aquelas terras. E ouvir para Trajos, sabendo que aquela terra, esta igreja tinha uma missão ali em Valpaços, estivemos apoiando também, ainda por algum tempo esteve connosco também o pastor Lílio e Eva Cavadinha, que fizeram um excelente trabalho ali na cidade de Valpaços. Se depois, orando ao Senhor e buscando a direção de Deus, sentimos convidar este casal, estava terminando o Instituto Bíblico, o Tiago e a Sónia, e a partir daí, há 3 anos, para esta parte, nós tornamos amigos. Até então, ele conhecia o meu nome, conhecia talvez a minha fisionomia, e eu também, desde criança, talvez 2, 3 anos, eu conheci. Depois, mais tarde, adolescente, com o seu avô, o saudoso pastor Joaquim Pernas Canhoto, que também nos ajudou e nos apoiou ali quando nós estivemos como missionários no Baixo Alentejo, eu e a missionária Paula, ali em Castro Verde, Aljustrel, Mértola, e também tínhamos um grupo em Ourique. E lembro-me de uma vez o Tiago ir com o seu avô até Aljustrel e nos fazer uma visita, era o culto de ceia, ficou aquele jovenzinho que já há muito tempo que eu não via, porque já era um jovenzinho, eu conheci-o menino, bem pequenino, e hoje, passados tantos anos, o Senhor nos colocou juntos e certamente tem um propósito para isso, não é, Tiago? É verdade. Eu lembro-me dessa viagem também, porque aconteceram algumas coisas características no meio do caminho, com o carro e tudo, então está bem. Uau, essa parte não fiquei a saber. Foi uma vela que parece do motor que deixou de funcionar, e o avô lá puxou da caixa de ferramentas e... Grande Joaquim. Pastor Canhoto, que saudoso pastor Canhoto, é verdade. Foi um grande amigo nosso também. Lembro-me ainda quando ele estava pastoreando a igreja em Albufeira, nós como jovens ali de Portimão, às vezes íamos dar um apoio. Lembro-me uma vez ali na vila, que hoje é Vila da Guia, o famoso frango da Guia. É verdade, fizemos ali um evangelismo. E o saudoso também, pastor Verónico, que na altura também estava servindo o Senhor na nossa área ali em Portimão, na congregação de Silves. Então o pastor Verónico com o acordeão, e o grande pastor Joaquim Pernas Canhoto com a sua voz de trovão, por aquelas ruas a pregar o Evangelho, e nós jovens também, a apoiar na literatura, nos cânticos. Foi tempos maravilhosos também, que marcaram também a minha adolescência e juventude. E hoje também a minha vida deve-se muito também
estes homens estão ativos na obra de evangelização. Sim, senhor. Tiago, conta-me um pouco de ti, Tiago. Como é que nasceste, pelo visto, pelo que já falamos aqui, num lar evangélico, teu avô era pastor. Como é que tu vieste a ter uma experiência de salvação com Cristo? Ora bem, tudo começa muito cedo. Eu lembro-me, eu teria por volta de uns 5 anos, quando o meu coração entendeu que, ou a minha mente entendeu que eu precisava de viver com este Deus que eu ouvia falar em casa todos os dias e que a minha mãe me ensinava e que o meu avô também pregava na igreja, não é? Falava da Bíblia. Então, começa muito cedo. Eu teria por volta de uns 4, 5 anos, quando eu decidi fazer uma oração e pedir a Deus que guiasse a minha vida e pedir perdão. E dizemos que com 4, 5 anos não temos aqueles pecados assim de que falamos. É verdade. Mas havia um peso havia um peso. Agora, com mais velho, posso falar assim. Na altura não percebi muito bem, mas lembro-me de ter feito, não percebia muito bem a questão do peso, mas lembro-me muito bem de ter feito aquela oração pedindo perdão a Deus e pedindo que Ele guiasse a minha vida e de ter sentido que estava mais perto de Deus. E depois foi um percurso, sim, e as coisas foram avançando. Fui trabalhando no relacionamento com Deus, junto com a minha mãe, na leitura da Bíblia, na oração. Fomos trabalhando juntos e por volta dos meus 13 anos eu resolvi tomar um compromisso mais sério e assim descer às águas do batismo e firmar um compromisso público, uma identificação com esta fé em Jesus. Depois de batizado, depois dos meus 13 anos, por aí em diante, entramos naquela fase crítica da adolescência e eu não conheço o que foi viver totalmente fora da igreja e no meu caso, o meu testemunho passa por aquilo que se chama andar com um pé junto de Deus e outro pé junto ou longe de Deus. E se nós pensarmos um bocadinho nisto, aquilo que poderia parecer possível não é assim tão possível. Então, de certa forma, interiormente e de coração, acabei por, apesar de estar a assistir na igreja e apesar até de trabalhar na igreja e agora vejo que fiz errado, mas havia ali uma forma de... Ora, uma coisa era quando estava na igreja, outra coisa era quando estava sozinho em casa. Nem tanto em frente aos colegas, mas as dúvidas mentalmente... Parece que fiz um percurso, de certa forma, a sair, pelo menos interiormente a sair. Aquilo a que nós podemos dizer que nós estamos fisicamente presentes na igreja, e até trabalhamos fisicamente na igreja, mas o nosso coração não está assim tão perto de Deus. E é no período depois, quando eu vou para a universidade, que a ausência da família... Eu fiz universidade relativamente longe da minha área de residência, e é depois ali, com a ausência da família, com o encarar os problemas sozinho, com o fazer ginásticas sozinho, que eu me apercebo que se calhar não estava tão perto de Deus quanto deveria. E há um caminhar de volta, um caminhar à origem, e depois então firmar um compromisso já para a juventude e vida adulta com Jesus, assim, mais com termos concretos. E esta foi uma decisão mais, não tão pública. Esta não foi uma decisão de levantar o braço, não, mas isto foi uma reconciliação entre mim e Deus, no secreto do quarto, e fomos trabalhando nessa relação. Agora, é interessante também, já que estamos a falar da minha história,
é interessante notar que ainda ali nos meus 13 anos, naquela vertente de querer servir Deus, de querer ter mais de Deus, de querer ter um compromisso mais assente com Deus, e por isso o descer às águas do batismo, é interessante que ali logo a seguir eu ser batizado nas águas, eu sempre lembro esta situação, porque eu tive uma luta particular, uma luta pessoal minha, que estava a procurar afastar-me de Deus, e eu lembro-me na altura de orar intensamente, no sentido de poder aproximar-me de Deus. E eu até coloquei no meu coração uma forma que talvez possa parecer estranha para algumas pessoas, mas uma forma de procurar mais intimidade com Deus, através também do jejum e oração, que é uma prática que nós também vimos na Bíblia, e talvez um dia possamos vir a falar dela. Mas eu lembro-me que acompanhou-me a minha avó paterna nessa jornada. E nesse dia em que nós estávamos os dois a lutar dessa forma, entre aspas, a lutar, mas a procurar mais de Deus, estávamos os dois, nesse dia Deus colocou no meu coração um sentimento muito grande acerca de poder servi-lo em tempo inteiro e ministerialmente. E é aí que nasce a chamada de Deus para podermos seguir uma vida de serviço a Deus, servindo ao próximo. Ok. Então, Tiago, tu pronto, foste chamado. Aqui um aspecto que muitas vezes as pessoas intrigam-se, principalmente, que não têm ainda uma abordagem sobre a fé evangélica. Tu tens a certeza da vida eterna, Tiago? Sim, tenho a certeza da vida eterna. E é interessante nós podermos pensar um pouco acerca da vida eterna e podermos também nós próprios analisarmos se isto que vamos falar agora a seguir... Podemos ter a certeza. Pelo menos ter a certeza, sim. Se analisar se temos a certeza e se é uma realidade na nossa vida, esta certeza. Porque o certo e aquilo que a Bíblia nos diz é que nós estamos realmente toda a humanidade nasce longe de Deus. Nós estamos todos longe de Deus, não é? Nós, por causa dos atos que desagradam a Deus, eles vão formando muralhas, muros entre nós e Deus, e ficamos separados de Deus. Mas é interessante que Deus não permitiu que tudo ficasse dessa forma, mas Ele teve um passo em relação ao homem para nos permitir que essas muralhas pudessem ser partidas e nós pudéssemos chegar de volta a Deus. E quando nós chegamos de volta a Deus, há então esta certeza de que temos vida eterna. E temos vida eterna de duas formas, porque temos vida eterna no sentido de que temos certeza que se um dia neste mundo físico fecharmos os olhos, estaremos para sempre com Deus, mas também temos vida abundante de que falou Jesus. Jesus mesmo é quem diz, o ladrão não vem senão a matar e a roubar e a destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então a vida eterna já se manifesta em nós, neste tempo, aqui nesta realidade, tendo vida com abundância. E em que aspecto é que essa palavra ou essa vivência de vida abundante ou abundância de vida se reflete no nosso dia-a-dia? Pois, muito bem. Na realidade, nós, se não fomos, se nós não nos dirigimos, se nós não respondemos ao convite de Deus, nós vivemos numa incerteza. Ou seja, estamos longe de Deus, Deus é vida, então nós estamos como que mortos espiritualmente, ou seja, não há vida em nós. Quando a vida de Deus chega a nós, então as coisas mudam. Nós começamos a ter um sentimento de pertença a este Deus eterno, a este Deus grande, a este Deus que cuida de nós. E o aspecto da vida abundante vai para o aspecto de que Deus cuida daqueles que são seus, daqueles que se dirigem e que respondem ao seu convite quando Ele próprio diz: vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim,
E é para nós recebermos essa vida nos cuidados da vida. Tantas vezes nós andamos desamparados, tantas vezes nós andamos aos tombos e tantas vezes nos sentimos sós e sem solução. Mas quando a vida eterna é uma realidade para nós, então essa solidão desaparece, essa falta de sentido desaparece e essa sensação da incerteza também desaparece, porque temos certeza de que a nossa vida agora está nas mãos deste Deus para quem nos dirigimos e que tudo o que nos acontece tem um propósito e que tudo o que nos acontece está limitado pela mão de Deus. Este Deus é quem regula a nossa vida. E explica-me um bocadinho, e estou falando, pondo-me no lugar daquelas pessoas que têm pouco conhecimento da Bíblia, da palavra de Deus, sobre esta questão de ter a certeza da salvação, de vida abundante. Mas o que é necessário nós fazermos? Temos que fazer alguma coisa, alguma penitência, sermos bonzinhos, dar esmolas, quer dizer, uma vida correta, é isso que nos leva a ter essa vida que Deus se agrada? Pois, não é, e não é por um motivo simples. Não é porque se nós fizéssemos dessa forma, então nós teríamos mérito em podermos estar com Deus. Ou seja, seria uma recompensa pela forma como agimos. Mas a Bíblia é muito clara quando ela diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele acredita não se perca, mas tenha vida eterna. Eu estava a entrar aí numa abordagem que fala não se perca. O que é que isso quer dizer? A Bíblia é muito clara quando nos mostra que existem apenas dois destinos eternos: o céu e o inferno. O céu é o lugar onde nós estaremos para sempre na presença de Deus, que é vida. Mas o inferno, por oposição, é exatamente o lugar onde nós estamos longe de Deus e, portanto, estamos em morte. Ora, perder é precisamente nós continuarmos no caminho com que nascemos, porque nós nascemos e se nós não fizermos nada, se nós não respondermos ao amor de Deus, se não respondermos àquilo que Deus fez em nosso favor, nós naturalmente caminhamos para o inferno. Ou seja, caminhamos para a perdição. Estamos automaticamente na nossa vida a ir para esse lugar de separação de Deus. Ora, isso é perda. É perda no sentido da vida eterna, mas também é perda nesta vida atual. Porque nós perdemos de não estar com Deus, porque perderemos o cuidado dele sobre as nossas vidas. Então, quando a Bíblia diz que Jesus deu o Filho para que ninguém se perca, ou seja, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que ninguém se perca, mas para que aquele que crê em Jesus Cristo tenha vida eterna, é para nos levar, então, a viver uma vida diária com Ele, no sentido de podermos usufruir do melhor desta vida, e quando chegar aquele dia em que fechamos os nossos olhos, temos certeza de que estaremos na presença do nosso Deus, usufruindo desta vida que é eterna. Usufruindo desta vida que é eterna. É isso. A vida eterna só há com Deus. Só há com Deus. Ok, então explica-me o que acontece às pessoas que não tomam esta decisão por Jesus, como estavas a falar um bocadinho. Quais são as consequências? As consequências imediatas, já falámos, e de facto as consequências imediatas daqueles que não tomam esta decisão é uma vida de incerteza. De insegurança, não é? De insegurança. O homem foi criado por Deus, a Bíblia nos diz isso, e como criado por Deus que foi, e no intuito do homem, Deus criou o homem para um relacionamento pessoal com ele, então o homem tem no seu interior uma área que apenas pode ser ocupada no relacionamento com Deus. Ora, quando o homem não corresponde ao convite de Deus para um relacionamento, o homem fica para sempre vazio, para sempre incompleto. Há um sentido de falta de plenitude, há um sentido de falta de
de estar completo, que é próprio, porque o ser humano necessita, foi criado para esse fim, para um relacionamento com Deus. E quando não se relaciona com Deus, então as consequências imediatas são logo estas. Esta insegurança, esta incerteza, esta falta de plenitude, vivemos sem muito bem saber o que fazemos aqui, seres perdidos no meio de um universo tão vasto, porque é que existimos, fomos obra do acaso, levamos esta vida, então levamos o melhor desta vida e comemos e usufruímos desta vida e bebemos, como diz as Sagradas Escrituras a certa altura, comamos e bebamos que logo morreremos e não haverá mais nada. Mas a Bíblia não nos mostra isso. A Bíblia não nos mostra isso. Então as consequências serão, numa primeira fase, ou numa primeira instância e já nesta vida física, esta incerteza, esta insegurança, esta falta de plenitude, esta falta de estar completo, mas também no acabar da realidade física, ou seja, quando nós aqui morremos, quando temos a nossa morte física, também a separação eterna de Deus, porque depois de morrermos já não podemos fazer nada mais para chegar a Deus. É-nos dado em vida essa possibilidade de nos aproximarmos do Criador. A carta aos Romanos é muito clara em dizer que a natureza reflete, a obra da criação reflete o Criador. Portanto, Deus julgará, com certeza, se a pessoa, dentro da luz que teve, se ligou ou não a Ele, mas todos nós que temos agora, neste momento, e hoje estamos, neste momento, a partilhar esta fé, todos nós temos sido confrontados com a verdade de que Deus amou o mundo, de que enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter restabelecido o nosso relacionamento com Deus. E, nesse sentido, é-nos requerida uma resposta. Ele enviou o amor. Que resposta vamos dar? Vamos ignorar ou vamos responder igualmente em amor? E essa é a grande questão da humanidade e é a grande questão que temos que responder para saber, de facto, se temos vida eterna ou não temos vida eterna. É isso. Explica-me quais são os passos que são necessários dar para podermos ganhar essa certeza da vida eterna que tu próprio agora tens acabado de declarar que a tens. Então, o primeiro passo é nós termos a consciência, nós consciencializarmos de que nós estamos em pecado, que nós estamos separados de Deus, que o que fazemos não agrada a Deus. E que como estamos em pecado, e segundo também nos diz Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Agora reparem, o salário do pecado é a morte. Se eu estou pecando, se eu vou na prática do pecado, então eu estou morto. E preciso ter consciência de que estou morto, no sentido espiritual, que não estou próximo do Deus que é vida. Então estou longe do Deus que é vida, logo estou morto. Mas Deus não permitiu que isso permanecesse assim, porque o mesmo versículo vai dizer: mas o dom gratuito de Deus é vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Ou seja, há uma gratuitidade neste dom de Deus, é uma dádiva. E há bocado falávamos acerca de fazer boas obras ou não fazer boas obras, se é por aí que atingimos a salvação, atingimos a vida eterna, se é por aí que nós vamos, e de facto não. Então, primeiro é termos consciência de que estamos separados de Deus e, em consequência disso, estamos mortos espiritualmente. O segundo passo é entendermos a missão de Jesus, é entendermos o que Jesus veio fazer. E já citei há pouco o Evangelho de João no capítulo 13 e no versículo 16, dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha vida eterna. Então, Jesus, a vida de Jesus, aquilo que Jesus veio fazer foi para nos dar a vida eterna. Ok. Significa que Jesus, ele morreu. Exato. E na morte dele nós temos vida, é isso? Exatamente. E o facto para isso acontecer, o motivo para isso acontecer, se nós pudéssemos remontar um pouquinho atrás, é verdade que a palavra de Deus, ela nos diz que é Jesus, a morte de Jesus, quem provê para nós a vida eterna, e é importante nós percebermos que nós poderíamos perguntar porquê é que teve que haver derramamento de sangue? Exato. Porquê é que tem que haver morte para que haja vida?
Ora bem, Deus não escondeu as regras do jogo, entre aspas. Deus não escondeu. Deus criou o homem, e quando Deus criou o homem, colocou-o no jardim do Éden, e disse-lhe especificamente que havia uma árvore, a árvore da ciência do bem e do mal, da qual ele não deveria comer. E disse-lhe as consequências da desobediência se ele comesse. E as consequências da desobediência, Jesus, é Deus quem diz, dela não comereis, porque certamente no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. Ou seja, logo no princípio, Deus pôs em cima da mesa as cartas para a humanidade saber com o que contava. E nesse sentido, a desobediência de Adão, que se estende por inerência a toda a raça humana, vem trazer-nos o pecado. Ora, para que haja o apagar desse pecado, o apagar dessa muralha, o derribar dessa muralha, é necessário que se cumpra aquilo que Deus disse: certamente morrereis. Mas, se alguém que errou ou que pecou, se alguém que fez errado morresse, morreria pelo seu próprio pecado. Seria o castigo justo que Deus tinha dado, então não haveria como tornar à vida. O que é que Deus faz? Deus é tão grande e tão misericordioso que ele resolve encarnar no ventre de Maria, na pessoa de Jesus, para nascer neste mundo, nesta dimensão física, viver uma vida sem pecado e voluntariamente entregar a sua vida, derramar o seu sangue, que é sangue inocente, para poder dar-nos a nós a possibilidade de ter vida. Ora, como é que isto acontece? Se Jesus derramou sangue inocente, então, e tomou ele de vontade própria o meu lugar, ele que não merecia o castigo, está registado nas Sagradas Escrituras que ao terceiro dia ressuscitou, tornou à vida. E tornou à vida porque ele não havia cometido pecado. Jesus era sem pecado. E a morte dele, o sangue dele, que é sangue inocente, que é sangue do Cordeiro de Deus, que Deus preparou, que já está desde a fundação do mundo, porque Deus já conhecia o que o homem iria fazer. Então ele já planeou desde antes de criar o homem a forma de o salvar. E eu acho que o maior ato de amor de Deus em relação a nós é de facto a criação do homem, porque ele cria o homem apesar de ter que vir e morrer por nós para nos restaurar no sentido de um relacionamento. Então ele cria-nos, e é muito interessante que neste sentido o sangue de Jesus torna-se válido para pagamento do pecado de toda a humanidade. E é assim que nós temos vida. Nós temos vida porque Jesus pagou o castigo que nos dizia respeito. Ok. Então, Jesus pagou, está tudo feito. Agora, temos que fazer alguma coisa nós, alguma penitência, alguma confissão. O que é que nós temos que fazer, então? Para já, disseste há pouco tínhamos que reconhecer, exatamente, né, o seu amor, por aí fora, e basta isso. Exatamente. Não basta isto. Reconhecemos, entendemos que Deus teve este plano maravilhoso para chegar a nós, de que temos estado a falar, e depois nós precisamos confessar a Deus que nós pecamos e que estamos longe da sua presença, e dizermos-lhe que estamos arrependidos de coração. Entendermos que a salvação que ele nos oferece, ela é gratuita. De facto, nós não precisamos de fazer nenhuma penitência. De facto, nós não precisamos, não são as boas obras no sentido social, nem as esmolas que nos levarão à salvação, não. Mas sim a confissão dos nossos pecados diante de Deus. Confessamos diante de Deus que erramos, que estamos longe nesta conversa com Deus, e pedimos que ele perdoe os nossos pecados através do sacrifício de Jesus. E aí sim, a partir daí sim, com um coração pleno, com um coração verdadeiramente arrependido, com um coração que reconheceu o que era, com um coração que reconhece aquilo que Deus fez em nosso favor, e com um coração que admite que errou e que confessa os seus pecados, está arrependido e pede perdão a Deus, então receberemos a vida eterna. E isso... Só uma pergunta que fica também no ar sobre a confissão dos pecados. Alguns dos nossos amigos que estão nos ouvir devem ter ficado assim, mas como é que eu vou me lembrar de todos os pecados, não é?
como é que nós podemos fazer essa confissão? Porque certamente vão ficar pecados que nós não nos vamos lembrar. Será que esses pecados vão ficar por ser perdoados? Ou nós temos que voltar a pedir perdão quando nos lembrar deles? Então, quando nós confessamos os nossos pecados diante de Jesus... Ou é assim de uma forma genérica? É de uma forma genérica. Nós estamos a levar toda a nossa vida até ali. Nós estamos a dizer, Deus, eu arrependo-me de tudo o que fiz até este dia. Ok. Arrependo-me de tudo o que fiz. Eu confesso que fiz coisas que não te agradaram e como o pastor Jorge falou, claro, há coisas que nos lembraremos e há outras que não nos lembraremos. Mas naquele dia, nós vamos com consciência também sabendo que há coisas que não nos lembraremos. Mas até essas que não nos lembramos, nós levando a nossa vida que até ali levamos e dizendo a Deus, Senhor, perdoa-me de todos os pecados que cometi até agora. E Deus perdoa-nos. E aquilo que a Bíblia nos diz é que ainda que eles sejam negros, ainda que eles sejam vermelhos, Deus os lança nas profundezas do mar, quando nós arrependidos nos chegamos a Ele pedindo perdão. E Ele nos dá então uma nova vida com Ele, esta vida plena, esta vida em abundância e a vida eterna para passarmos a ter certeza de que estaremos com Ele. Ok, obrigado, Tiago. Lá em casa, portanto, se alguém quiser, ter esta certeza da salvação, né? Ouvindo esta explicação que aqui foi dada do amor de Deus, do nosso pecado, como tem que vir uma igreja, tem que fazer alguma coisa mais para além de ter este conhecimento do amor de Deus, do que Jesus fez, que eu sou um pecador e de confessar o pecado. Basta confessar o pecado? É isso? Ou temos que fazer mais alguma coisa? É assim, num momento, e nós percebemos a finitude da vida e até a imprevisibilidade do amanhã, não é? Nós não temos certeza do amanhã. Mas esta oração de confissão de pecado, de arrependimento, de pedir a Deus que governe a nossa vida, que também faz parte desta oração em que nos dedicamos a Deus, ela pode ser feita no secreto, pode ser feita em casa, porque terá efeito desde que o coração esteja verdadeiramente arrependido da vida que levou até agora e queira realmente ter mais de Deus. Aliás, de resto, foi o que eu falei há pouco, até acerca do meu testemunho, da forma como eu me voltei para Deus. Foi até uma situação de que eu não levantei a mão na igreja para dizer que me arrependia dos pecados, mas dado que também já tinha consciência, em minha própria casa no meu próprio quarto fiz o caminho de volta para Deus. Então esta oração que fazemos a Deus, esta oração da salvação, assim chamada tantas vezes, esta oração, ela pode ser feita pela pessoa na sua casa de forma sincera. Agora, é de todo conveniente que a pessoa possa procurar uma igreja evangélica depois para, a partir daí, começar a aprender mais da Bíblia e a poder crescer dentro da vontade de Deus. Ou seja, eu posso ter uma decisão sozinho em casa, mas eu não posso permanecer para sempre sozinho, sob pena de ter um crescimento errado, de ter um crescimento anormal, de ter um crescimento até pouco evolutivo. Então, devo procurar uma igreja sadia, com uma boa explicação da palavra de Deus, para eu poder crescer a partir daquele momento. Mas, realmente, a oração para a salvação e arrependimento dos nossos pecados, ela pode ser feita em casa. Aliás, ela pode ser feita neste momento, ela pode ser feita no final desta nossa conversa, por quem nos ouve, ela pode ser feita e terá validade, porquanto é um assunto entre a pessoa e Deus. Ok. Já tem acontecido comigo, não sei se tens tido essa experiência. Pastor, escreva uma oração para eu orar. Achas que para este assunto de aceitar Jesus, há alguma oração modelo que a gente possa fazer, ensinar, mais ou menos alguma coisa, algum tipo, uma oração do Pai Nosso, e que Jesus deixou ali algumas diretrizes? Ou o que é que me diz sobre isto?
A oração, de facto, esta oração específica de que estamos a falar para o arrependimento e para o aceitar da obra de Jesus, ela tem, de facto, algumas características que devem ser vincadas na oração. E também há pessoas que nunca se dirigiram a Deus e, de certa forma, têm alguma dificuldade em expressar este sentimento que nós estamos aqui a falar, não se habituaram. Numa primeira vez pode até parecer estranho dirigir-se a alguém estando sozinho. E podem falhar as palavras e de facto nós podemos ajudar com uma oração. De facto nós podemos ajudar com uma oração. Podemos ajudar a pessoa, dirigir a pessoa nas palavras, mas aquilo que realmente importa é que não adianta fazer oração por fazer. Não são as palavras que nós dizemos que vão salvar a pessoa. É, na verdade, a intenção do coração dessa pessoa. É na verdade, a predisposição do coração da pessoa. Nós podemos ajudar, é verdade, nós podemos auxiliar, e muitas vezes acontece, é de minha prática também, quando alguém aceita Jesus, até aqui na nossa congregação em Valpassos, levar a pessoa a repetir uma oração, no sentido de que a pessoa precisa de tocar em pontos, que são pontos nevrálgicos, pontos essenciais, que precisam de ser abordados na oração. Mas não pode para sempre estar fazendo uma réplica de orações sob pena de as palavras não espelharem o sentimento do seu coração. É isso. Muito bem, Tiago, eu te agradeço. Peço que aguentes mais um bocadinho. Sim, senhor. Muito bom. Já descobri como pôr só a ti. Sim, senhor. Estava aqui descobrindo aqui como é que funciona aqui. Muito bem. Ok, nós queremos... este foi o nosso primeiro programa, mas não queria terminar o programa sem orar a Deus e pedir por algum amigo, alguma senhora que nos está a ouvir e que não tem esta certeza. Há pessoas que vivem com medo do futuro, há pessoas que vivem com medo da morte. Um dia eu vou contar o meu testemunho também. Eu vivia com esse medo, com esse pavor do futuro e da morte, por uma experiência familiar muito trágica que nós passamos como família. Mas no dia em que eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, houve uma paz, houve uma segurança que tomou conta de mim. O medo que eu tinha do futuro, o medo que eu tinha da morte passou completamente. Como o Tiago podia falar há bocadinho, eu ganhei a certeza da salvação. A convicção que se eu morrer, se eu, na verdade, a qualquer momento pode acontecer, né, eu vou para o céu, eu vou estar com Jesus. E alguém me convidou para fazer uma oração para entregar a minha vida a Jesus, para que Ele pudesse ser o Senhor da minha vida e tomar o primeiro lugar da minha vida. E eu vou fazer uma oração nesse sentido, se você está em casa e não tem esta segurança, não tem esta paz, não tem esta confiança, na verdade, vive com medo em relação ao futuro, em relação ao seu futuro, em relação à morte. O desafio que eu vos deixo é que possam aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Tu podes aceitar Jesus e receber a paz que eu recebi, que o pastor Tiago recebeu também. Faz esta oração, se não for assim, usa as tuas palavras, mas podes fazer esta oração. Senhor Jesus, reconheço que sou um pecador, peço que perdoes os meus pecados. Toma conta da minha vida e que a partir de hoje possas me guiar em todos os dias que o Senhor possa estar comigo. Eu te peço a tua bênção em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Sim, senhor. Tiago. Ok, vamos pôr aqui o nosso Tiago. Estamos a ver. Tiago, muito obrigado por ter estado connosco. Na próxima semana vamos falar mais um bocadinho contigo ou com a tua família. Vamos ver. Mais irmãos vão entrar também depois aqui como convidados. E acredito que o teu testemunho e as palavras que tu partilhaste serão de bênção e serão muito eficazes para algum amigo, para alguma senhora,
algum familiar de algum irmão nosso que nos pode aceder também através deste canal no Facebook e ganhar também esta confiança e esta segurança que tu tens, eu também tenho, e que meu amigo, minha senhora também pode vir a ter também, porque Deus tem um plano para a vida de cada um deles. Tiago, queres achar uma situação? É verdade, foi um prazer estar convosco e o nosso desejo, o meu desejo, é que aquilo que hoje falámos aqui possa trazer luz à vida das pessoas e, de certa forma, confrontar-nos hoje, se nós estamos a viver esta vida que Deus preparou para nós ou não, se temos certeza de que, quando fecharmos os nossos olhos, estaremos para sempre com Deus ou não. E é como o pastor Lamy dizia, não é? É preciso fazer esta oração de coração sincero, esta oração que tem estas verdades, pedindo a Deus perdão e podermos voltar a um relacionamento com Deus. Deus espera-te de braços abertos, Deus quer-te, Deus deseja que tu venhas a Ele. Do contrário, não tinha mandado Jesus para morrer por ti. Responde a Deus em amor. É aquilo que o meu coração tem nesta hora para dizer: não deixes passar, não deixes para amanhã. Se ouviste esta mensagem e no teu coração se fez luz, firma hoje um compromisso com Deus desta forma. Amém. Então, que Deus ricamente abençoe e até terça-feira, 22 horas, aqui neste mesmo canal no Facebook. Deus abençoe. Deus abençoe.